Seja bem-vindo! Nosso culto online já vai começar. Aproveite enquanto isso, já se inscreva em nosso canal, seja um missionário e compartilhe com seus amados o nosso link. E não esqueça, deixe seu like. Como é precioso a presença do Espírito Santo. E nós vamos falar sobre isso hoje. Às vezes as pessoas entendem, quando a gente está aqui pregando, parece que a gente é o dono da verdade. Eu, na verdade, estou pregando para mim hoje. E eu agradeço a Deus pela sua vida, por você ter vindo aqui no dia de chuva. Você veio para receber uma bênção. É nesses dias de chuva que Deus faz. E hoje eu tenho colocado em prática. E nós vamos meditar sobre isso, do método prático. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é prática também. As pessoas mitificam, acham que não, a palavra de Deus é algo que nós temos que estudar para aprender. E hoje nós vamos meditar sobre como sempre ter a preciosa presença do Espírito Santo. Muitas pessoas entendem que existe o Espírito Santo, que existe a presença do Espírito Santo, mas nunca viveu, nunca sentiu. E o dia de muitas pessoas, mesmo estando na igreja, ou a maioria das pessoas do mundo, são dias turbulentos, são dias caóticos, dias tristes. Por quê? Porque não tem a presença do Espírito Santo. Quando nós temos a presença do Espírito Santo, nós temos sabedoria, nós temos paz, nós temos longanimidade, sabemos nos relacionar com as pessoas. Em todas as áreas nós somos vitoriosos. Por isso que é precioso demais a presença do Espírito Santo. Por que eu não tenho vitórias na minha vida? Porque o Consolador não está me orientando, porque eu estou indo da forma como eu penso. E o Espírito Santo é uma pessoa sensível, nós precisamos entender. O Espírito Santo, ele não é invasivo, e ele precisa de um ambiente para estar. A palavra de Deus nos tipifica o Espírito Santo como uma pomba, como vento, como fogo. Mas quando Jesus foi batizado, lá em Mateus, no capítulo 3, versículo 16, fala quando Jesus foi batizado, o que veio sobre Jesus? Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento os céus se abriram. Imagina a cena, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Vocês conhecem a pomba? A pomba, ela é muito sensível. Você já viu pessoas discutindo e uma pomba perto? Não fica. Qual o ambiente que a pomba fica? Estou fazendo um paralelo. O ambiente que a pomba fica é um ambiente de paz. O Espírito Santo, ele é gentil, é uma pessoa, irmãos. Nós temos que entender isso. Você é uma pessoa, você fica triste. Nós podemos entristecer as pessoas. O Espírito Santo também é entristecido por ações nossas. O Espírito Santo é gentil, ele é conselheiro, ele é consolador, ele nos traz paz e sabedoria. Mas nós limitamos, eu limito a presença do Espírito Santo, vitórias na minha vida, o fluxo do Espírito Santo sobre mim, quando não sabemos como nos comportar. O Espírito Santo, ele não fica em ambiente de briga. O Espírito Santo não fica em ambientes de contenda. E a gente quer a presença do Espírito Santo. O que ensina aqui? E o Espírito Santo, irmãos, ele não tem... Eu e você, nós não temos limite para receber. Porque às vezes a gente sente só um pouquinho do Espírito Santo. Eu senti lá em 1999, eu senti a presença de Deus. Foi uma vez, eu senti, nunca mais senti. Por quê? Porque a presença do Espírito Santo precisa de um comportamento meu e seu. A gente vive a vida e levanta, abre os olhos, lava o rosto, sai de casa e não tem nenhum tipo de comportamento para que o Espírito Santo esteja conosco. Quando você vai para o seu trabalho, para a sua faculdade, você dirige o carro. João 3,
capítulo 3, versículo 34 diz assim: pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Ele dá o Espírito sem medida. Quem quer o Espírito sem medida? O Espírito Santo sem medida. Eu quero um pouquinho, não, é sem medida. Outra versão diz assim: porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Nós precisamos, irmãos, criar uma atmosfera. Presta atenção no que eu vou falar para você que está aqui, você que está assistindo. E eu falo para mim mesmo, porque eu não quero dar pedrada em ninguém, eu preciso aprender sobre isso. Nós precisamos criar uma atmosfera em nossas vidas, criar e manter. Esse é um exercício diário. Se eu e você quisermos ter vitórias, nós temos que lutar contra nós mesmos, contra as nossas ações. Como? Precisamos manter uma atmosfera, criar e manter uma atmosfera nas nossas vidas, em nossas casas, em nosso trabalho, em nossos relacionamentos, em nossas amizades, em que o Espírito Santo esteja confortável o tempo todo. O Espírito Santo não fica confortável em qualquer ambiente. Ele precisa ter um ambiente, uma atmosfera. Como que é a atmosfera da sua casa? Eu estou refletindo, para mim, para você, não estou jogando pedra. Como que é a atmosfera no seu trabalho? Pastor, não depende de mim, mas o que depende de você, você pode fazer, eu posso fazer. A atmosfera para o Espírito Santo precisa ser uma atmosfera pacífica, precisa ter paz. Um lugar que tem contenda. As pessoas brigam em casa, brigam no carro, chega na igreja, parece dois santos. Mas está aí, o Espírito Santo não está habitando. Pacífica, amorosa, calma e não volátil. O que é volátil? Volátil, por exemplo, é uma das características de coisas que pegam fogo muito rápido. Fica acendendo um fósforo num posto de gasolina. É volátil. Gasolina, álcool, éter, são coisas que, na temperatura que nós estamos, ela pega fogo. E eu sei que muitas pessoas vêm de ambientes voláteis, vêm de ambientes tóxicos das famílias. Que a família foi uma intriga só, foi uma briga só. E muita gente carrega isso e ela pensa que a vida é assim mesmo. É uma vida de contenda. Mas o Espírito Santo nessa noite vai mudar a sua história. E vai mudar a minha história. E vai mudar a forma de você pensar, de eu pensar, de nós melhorarmos cada vez mais. Você precisa, e eu preciso entender que eu preciso fazer uma atmosfera para que o Espírito Santo habite. Eu não aguento mais ficar na minha casa. Depende de nós para criarmos essa atmosfera. Para termos essa atmosfera, tudo bem. Como que eu faço, pastor Ciro? Para termos essa atmosfera, precisamos antes de você levantar, antes de você pôr o pé no chão, antes de você fazer qualquer coisa, buscarmos a direção do Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero que o Senhor controle a minha vida, a minha boca, as minhas ações, a forma como eu vou proceder, porque eu quero uma atmosfera favorável à sua presença, aonde eu for, quando eu chegar, as pessoas vão ver e vão sentir que o Espírito Santo está habitando em mim. Quando nós temos a presença do Espírito Santo, aonde você chega, a atmosfera muda. Eu e você precisamos fazer diferença. Mas existem coisas que nós fazemos que repelem. Aí o Espírito Santo não estará presente mesmo. O Espírito Santo é extremamente valioso e vale a pena eu e você mudarmos a forma de como nós agimos. Você acha que não? Para você ter vitórias em todas as áreas, para você ter paz. Tem gente que quer muito ter paz. As pessoas se enganam que achando que tendo as coisas desse mundo vai ter. Não tem, irmãos. São infelizes. A pessoa tira a vida, mas era milionário, tinha tanta coisa, mas era infeliz. Para ter a paz que excede todo entendimento, nós precisamos da presença do Espírito Santo. Só que eu tenho que fazer por onde? Eu preciso, não vem de graça. Eu sei que tem o Espírito Santo lá, mas eu não crio algo agradável para que Ele esteja comigo. Olha o que fala Efésios capítulo 4, versículo 30.
você entristece o Espírito Santo. Você já entristeceu alguém, alguma pessoa? Todos nós entristecemos muito. O Espírito Santo é uma pessoa, ele se entristece. Efésios 4, versículo 30 diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Quando você recebe algo que você não quer que deteriore, você sela ele, você veda. Não entristeçais. Muitas vezes eu entristeço o Espírito Santo. Como? No trânsito, relacionando com as pessoas, com as amizades. Irmãos, tem pessoas que falam assim: eu não estou nem aí, eu falo o que eu quiser, a pessoa quiser ouvir, vai ouvir, eu não preciso de ninguém. Não precisa. Todos nós precisamos das pessoas, irmãos. Fica doente para você ver, né? Quebra uma perna, você vai pedir misericórdia. Não podemos ter esse tipo de arrogância. Nós precisamos das pessoas em todos os níveis da nossa vida. Ninguém vive sozinho. Por isso que nós temos que, assim como nós queremos que haja um ambiente para o Espírito Santo tratando bem as pessoas, temos que agir assim a todo momento. Olha o que fala, o que entristece o Espírito Santo. Efésios, a partir do capítulo 29, Efésios 4, a partir do versículo 29, diz assim: nenhuma palavra torpe. O que é palavra torpe? Que tipo de palavra que eu tenho usado? Vou falar de mim. No trânsito, eu preciso melhorar, muito. A pessoa dá uma fechada em mim: ô orelhudo. Até coisas piores. É ou não é? Ou tem alguém que fica sempre... É difícil. O Espírito Santo não habita nesse carro. Na sua casa, é uma gritaria um com o outro, ninguém respeita ninguém. Por quê? O Ciro é arrogante e ele acha que as pessoas têm que ser perfeitas para mim. Tem que ser do jeito que eu quero. E não é flexível em nenhum momento, não entende que todo mundo erra, todo mundo comete erros, deslizes. Mas olha o que fala: nenhuma palavra torpe saia da sua boca, nenhuma palavra. Tem gente que fala bobagem o tempo todo, é só palavra ruim, irmão, o tempo todo, palavrão, só coisa que não edifica. O Espírito Santo não habita, ele não está dando um conselho, ele está orientando que a gente não deve falar bobagem. Qualquer coisa que vem na boca, eu solto para fora mesmo. Tem gente que fala um monte de palavra, nem filtra o que está falando, e sai um monte de palavra torpe. Fala mal das pessoas. Tem muita gente que quer santidade, tem muita gente que exige da gente coisas, né? Mas é uma língua de trapo. Detona com você. Fala que você não... O Espírito Santo não habita. São palavras torpes. Sai da sua boca, da boca de vocês, mas apenas o que for útil. Aqui que está o método prático. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer algo. O que eu tenho que falar para as pessoas? O que eu tenho que falar para o meu irmão? Eu tenho que falar algo que é útil para edificar. Você é uma bênção. Deus está com você. Nós estamos juntos até o grande dia da redenção. Eu sempre falo para o pessoal que trabalha aqui, vocês podem perguntar para eles, eu sempre falo: você é uma bênção. E a gente tem a tendência de criticar as pessoas, mas a palavra de Deus está orientando que eu preciso falar algo que é útil para edificar, trazendo a palavra de Deus, trazendo a palavra de vida. Os outros conforme a necessidade. Qual a necessidade? Preciso saber a necessidade da pessoa. Mas a gente, para acusar e para falar: você está passando por isso porque você é um pecador miserável. Isso não é útil. Nós temos que falar coisas que sejam úteis para que a pessoa se levante, orar pela pessoa, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. O que você tem falado para as pessoas? O que eu tenho falado? Será que eu sempre tenho palavras pesadas?
A Bíblia está me ensinando que para mim ter vitória, para mim ter um ambiente que o Espírito Santo habite, eu preciso começar. Como é que eu tenho tratado os meus filhos, os meus cônjuges, o meu cônjuge, no meu trabalho, meus amigos, as minhas amizades, as pessoas da igreja. Eu me reúno para falar mal. Aquele ali é um... Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura. Pessoa que é o Espírito Santo, né? Carrega, mas pastor, não dá para perdoar, né? Não dá. Eu carrego essa amargura comigo e vou carregar sempre. Não tem como. Você quer pagar o preço ou você quer ficar sempre nesse raso, nessa tristeza, nessas derrotas? Ou você quer vitória? Livrar-se da amargura. Mas pastor, falou tão mal de mim, fez tanto mal para mim. O senhor não sabe como ele foi cruel comigo. Eu quero pagar o preço, eu quero pagar o preço para ter a presença do Espírito Santo. Eu preciso fazer tudo isso. Livre-se de toda amargura, indignação. Estou indignado, porque pastor, mas arrebentou com a minha vida, falou mal de mim, disse coisas inverdades que arrebentaram com a minha biografia, como diria pessoas que se preocupam com a biografia. Livre-se de toda amargura, indignação, ira. Tem muita gente que vem na igreja e está irado, carrega a ira. Amiga o tempo todo, é a ira, tem um ódio. O Espírito Santo não habita. Gritaria. Aqui em casa é uma gritaria. Você não aguento mais. Essa toalha molhada aqui em cima da cama. Coisas pequenas. Essa pasta de dente que você não fechou de novo o tubo. São coisas que vão acumulando. Você só está perdendo. Às vezes a gente briga e grita por tanta coisa e no final da vida é tão... Você sabia que pessoas se separam por causa de lata de sardinha? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos ter a consciência. O que eu estou fazendo, meu Deus? Eu estou gritando de novo. Eu estou humilhando de novo. Eu estou atrapalhando de novo o ambiente do Espírito Santo. Eu estou falando isso para você, para nós termos consciência, irmão. Que a pessoa vai vivendo, vai fazendo as coisas e continua sendo derrotada. Gritaria, calúnia. Você viu aquele lá? Mentira sobre as pessoas. Caluniando, o Espírito Santo habita. Bem como toda maldade. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser bondoso. Sejam bondosos. Nós temos um istmo, quer dizer, um momento, um hiato, um momento de decisão em tudo que a gente faz. Vou falar mal? Opa! Não vou falar mal. Eu preciso agir com bondade. Porque eu quero algo maior, eu quero a presença do Espírito Santo comigo. Vai fazer um negócio, eu vou assinar um contrato, não sei o que eu faço. O Espírito Santo não está com você. Você está fazendo... Eu já fiz tantas coisas, só quebrei a cara. Se o Espírito Santo estiver orientando você em todos os seus caminhos. Espírito Santo, eu faço isso, vou para lá, não vou. Posso fechar esse negócio, me relaciono com essa pessoa, não? Sempre sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. E os perdões? Pastor, é muito difícil. E eu me humilhar, pedir perdão? Fica aí. Assim como Deus perdoou vocês em Cristo, imagine se Deus usasse a mesma régua que nós usamos com nossos irmãos. Um frito. Não tem perdão. Então Jesus também não vai perdoar você. Ele está falando que nós temos que ser assim. Então, irmãos, eu não estou jogando conversa fora aqui. Eu estou falando para você um método que você tem que começar a usar. A hora que começar a gritaria na sua casa, você fala, opa! O Espírito Santo não está habitando aqui. Nós não vamos ter derrota, nós precisamos ter vitória. De novo você fala, não acusando as pessoas, mas você mesmo se policiar. De novo eu falei aquelas palavras pesadas, torpes. O Espírito Santo não habita. Eu quero um ambiente de paz. Eu preciso de um ambiente de paz, de amor, de harmonia. O Espírito Santo está habitando.
falar mal dos outros, não pensar, não carregar amargura. Outras versões dizem assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Promover a edificação, para que de graça aos que ouvem, para que dê graça aos que ouvem, para que a pessoa que ouça o que você está falando receba a graça de Deus. Como que eu tenho sido? Pastor, é muito difícil, eu não consigo mudar. Consegue. Tudo você vai dar o primeiro passo. Não vou falar para você que amanhã você vai estar agindo da maneira perfeita, não, mas nós nos policiarmos o tempo todo. Eu preciso, eu quero, eu tenho a consciência de que eu preciso da presença do Espírito Santo na minha vida, e eu preciso fazer uma atmosfera, mesmo sozinho. O Espírito Santo não habita no lugar que você põe uma música. Por quê, pastor? Porque toda música tem um código. Não tem nada a ver, pastor. É música. Música tem letra. Letra tem uma mensagem. Essa influencia. Não é necessário, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus os perdoou. Para entender o que significa entristecer o Espírito Santo, devemos primeiro entender que esse indica que o Espírito possui personalidade. O Espírito Santo é uma pessoa. Nossa, o Espírito Santo é uma pessoa, irmão. Ele foi deixado aqui. Ele tem uma personalidade. Qual é a personalidade dele? É de mansidão, de amor, de paz. Somente uma pessoa pode ser entristecida. Por isso o Espírito deve ser uma pessoa divina, a fim de ter essa emoção. O Espírito Santo tem essa emoção, ele fica triste. E ele é Deus. Como que pode? A gente tem que entender isso. Não, mas Deus entende todas as coisas. Não, ele se entristece. Uma vez que entendemos isso, podemos entender melhor que Ele, o Espírito Santo, se entristece, principalmente porque nós também ficamos tristes. O Espírito Santo é um fogo que vive em cada crente. Quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos o Espírito Santo na nossa vida, que é um consolador. Mas Ele não pode agir na nossa vida conforme as nossas atitudes. Nós temos que deixar o Espírito Santo agir, dando o ambiente. Ele quer se expressar em nossas ações e atitudes. Quando os crentes não permitem que o Espírito Santo seja visto em suas ações, quando fazemos o que sabemos que está errado. Você sabe que está errado, você continua fazendo. Só que nós temos algo que nós temos que pensar daqui para frente. E eu estou perdendo muito. Estou perdendo a presença do Deus que criou os céus e a terra. O Espírito Santo é Deus, irmãos. E Ele foi deixado aqui. Suprimimos ou apagamos o Espírito agindo dessa forma. Nós não permitimos que o Espírito se revele da maneira que Ele quer. O Espírito Santo quer muito se revelar na nossa vida de uma maneira extraordinária. Nós ficamos impedindo, agindo dessa forma. A pessoa tem uma língua desse tamanho, fala mal de todo mundo. É derrota. O Espírito Santo condena isso. Quando aprendemos a amar a Deus mais e mais, nós vamos querer entristecê-lo cada vez menos. Quando a gente ama a Deus, ama o Espírito Santo, você quer a presença do Espírito Santo, você quer entristecer cada vez menos. Entristecer o Espírito Santo significa que estamos causando dor a alguém que nos ama. O Espírito Santo nos ama, Ele quer estar conosco, Ele quer nos ajudar, e a gente só está causando dor, entristecendo. O Espírito Santo querendo te ajudar, querendo me ajudar, e nós agindo dessa forma. O Senhor falou da boca. A palavra de Deus nos diz que não devemos falar nenhuma palavra torpe. O que tem que falar, pastor? Eu falo. Tem gente que fala 15 mil palavras por dia. Fala muito. Já conversou com pessoa que não deixa você falar? Tem pessoas que conversam assim, você quer argumentar, ela aumenta o volume, fala mais alto para deixar você falar. E fala, mas nem sabe o que está falando. E falando um monte de maldição, um monte de bobeira. Nós temos que ter um domínio próprio, irmãos. Pessoas que são prolixas, fala, mas nem pensa o que fala. Por quê? Qual o problema de falar?
Provérbios 18, 21 diz assim que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Uau! Você pode declarar vida e ter vida, e você pode declarar morte e você pode ter morte. Língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Você usa a língua para quê? Para comer qual fruto? De vida ou de morte? Outra versão diz assim que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama a comerá do seu fruto. O Espírito Santo habita num lugar de paz, o Espírito Santo habita num lugar de harmonia, o Espírito Santo habita numa atmosfera que eu preciso produzir. Não vem de graça, irmãos. Nós precisamos nos policiar daqui para frente. Não carregue com você mais amargura. Não trate as pessoas de maneira desprezível sempre. Quem que quer a presença do Espírito Santo com você o tempo todo? Mas nós temos que agir, irmãos. Nós temos que agir. O Espírito Santo. O Espírito Santo, irmão, ele está a todo momento. Nossa, que ele está chorando, está pulando. Não precisa se manifestar dessa forma. O Espírito Santo é uma pomba, ele é manso. O Espírito Santo fala com você. Esse dia não, ontem, irmãos, nossa, sabe quando você está triste, seu coração pesado e você está em dúvida? O Espírito Santo moveu uma pessoa lá do Recife, mandou uma mensagem para responder: Deus é contigo, não se turbe o vosso coração. Quem que faz isso, irmãos? Um dia eu saí daqui triste, falei: puxa vida, que palavra xoxa que eu trouxe. Que a gente é assim, irmãos, a gente é humano. Eu falei: puxa, será que a unção de Deus está sobre a minha vida ainda? Recebo uma mensagem de alguém que nunca falou comigo: Pastor Ciro, nunca falei com você, mas eu fui impelida a falar que você tem sido uma bênção, que a sua mensagem, Deus tem te usado para abençoar a minha vida. Então o Espírito Santo, ele age, irmãos. O Espírito Santo, as coisas espirituais são muito mais funcionais e palpáveis do que as materiais. Precisamos entender isso. Como que eu tenho agido? Será que eu vou mudar? Estou velho já, pastor. Não dá para mudar. Tudo depende do que você e eu queremos. A presença do Espírito Santo é vitória garantida em todas as áreas da sua vida. Eu grito com meu marido mesmo. Bobeou eu, aquele tonto lá. Vai. Nossa, mulher, não aguento mais. Só derrota. Brigando, fazendo intriga por coisas pequenas que no final da vida não vão levar a nada. E eu preciso me mudar, preciso mudar o meu comportamento, minha forma de agir. Pastor, mas sinto uma vontade, um ódio, um desprezo para a pessoa, vontade de falar mal. Isso é o inimigo. O Espírito Santo está orientando de forma diferente. Edifica, fala a palavra de bênção, esteja com ela. Pastor, ela não merece. E você merece? Quem que merece? Se não fosse a misericórdia de Deus na nossa vida, nós seríamos consumidos, irmãos. Mas eu quero que você saia daqui pensando, meditando: o Espírito Santo é uma pessoa. Eu tenho agido errado, eu tenho feito tanta bobagem e tenho perdido tanto por causa dessas minhas atitudes. Eu vou melhorar, eu vou fechar minha boca quando vier vontade de falar mal, xingar, de gritar. Eu vou ter que mudar. Eu quero um ambiente de amor, um ambiente de paz, um ambiente de plenitude na minha vida, na minha casa. Quando eu chegar no meu lar, eu quero que o Espírito Santo habite lá, porque meus filhos também estão me vendo. Os meninos, as crianças são igual a esponja, irmãos. Qualquer coisa que a gente faz, ele já sabe. Você pensa que não está ouvindo, ele está ouvindo, está vendo. Aí vive num ambiente pesado, tóxico, volátil, como eu falei.
ele vai viver isso aí também. Nós não somos como o mundo, não somos desse mundo. Nós temos a direção do Espírito Santo. Ah, pastor, mas a pessoa não merece, foi muito injusta, eu quero que ela morra. Você é bobo, você está perdendo. Deixa a justiça de Deus agir. Quem é você para julgar? Quem é você para saber o que é justo, o que é errado, o que é certo? Quantas vezes eu deixei, irmãos, sinceramente, eu sou pastor hoje aqui, você não sabe o que eu passei. Eu fui muito, mas muito humilhado. Uma vez eu saí do Conselho Estadual, que era outra direção. Eu falei, nunca mais, que ser pastor o quê? Você já foi julgado por 7 pessoas assim, só te acusando, sentado na sua frente? Você já ficou 5h30 sentado esperando a pessoa te atender? E depois da reunião a pessoa falar impropérios sobre você, falar sobre tudo sobre você. Eu não posso nem falar o que a pessoa falou. Em verdades, mentiras pesadas. Eu não sou bom não. Mas o Espírito Santo foi me orientando, eu deixei para lá, deixei Deus fazer, não murmurei. Deus me honrou, estou aqui. E muita gente dizia, esse aí não, esse aí não. O Espírito Santo, ele muda a sua história. Deixa Deus fazer. Esquece essa justiça boba sua aí. É porque eu vou falar mesmo. Continua intriga, continua amargura. Não, o Espírito Santo muda meu coração. Se a pessoa vier falar comigo, que eu alimentei tanto tempo de amargura, de raiva, de ira, eu vou edificá-la. Porque eu quero a vitória, eu quero a presença do Espírito Santo na minha vida. Amém? Vamos usar isso, irmãos, a palavra de Deus é um manual prático do construtor. É a Bíblia, a palavra sagrada. Ele está ensinando eu e você. Não carregue mais essas coisas no seu coração. Deixa o Espírito Santo ser o guia da sua vida daqui para frente. E eu quero ser assim. Se relacione com as pessoas, valorize as pessoas. Valorize. Nós precisamos das pessoas. Eu preciso das pessoas, eu preciso de vocês, irmão. Eu vou pregar aqui sozinho. Se eu for, uma pessoa grossa com todo mundo, não meditar na palavra de Deus para trazer uma palavra para você. Se nós não tivermos a unção do Espírito Santo, nossos pastores, vamos ficar de pé aqui, todo mundo vai ficar ouvindo o quê? Eu preciso da unção do Espírito Santo. E às vezes a gente fala uma palavra, e é o Espírito Santo que move e age poderosamente através daquela palavra. Amém? Espírito Santo, nós queremos aprender mais de como criar uma atmosfera para a Tua presença na nossa vida, nos nossos lares, no nosso trabalho, nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos. O Senhor é sensível e se depender de nós, nós queremos em nome de Jesus mudar as nossas atitudes. Se depender de nós, nós temos um ambiente de amor, um ambiente de perdão, um ambiente de conciliação, que a nossa casa, o Espírito Santo venha habitar todos os dias, nos dirigir, que os nossos filhos possam ver o Espírito Santo agindo na nossa vida, e quando eles tiverem entendimento, eles falam, Pai, eu quero a presença desse Teu Espírito Santo sobre a minha vida também. É em nome de Jesus o nosso futuro, Pai. Quando nós temos a Tua presença, nós andamos em paz, não nos preocupamos com o futuro. Mas precisamos, urgentemente, criarmos uma atmosfera do Seu agrado, Espírito Santo. Seja aqui na Tua casa, seja em qualquer lugar. Em nome de Jesus. Amém. Eu declaro bênção na sua vida. Espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Tenho 2 sugestões para você assistir. Acompanhe aqui as nossas mensagens e aproveite e clique para se inscrever. Deus abençoe você grandemente, em nome de Jesus.